Imagine um mundo dividido entre dois gigantes. De um lado, o Egito, um império ensolarado que parecia abençoado pelos próprios deuses. Suas margens férteis do Nilo eram a promessa de vida, prosperidade e, é claro, poder. Do outro lado, o Império Hitita, erguido sobre as terras montanhosas da Anatólia, um reino onde a força e a astúcia eram mais valiosas que o ouro. Entre esses dois titãs havia uma cidade, pequena em tamanho, mas colossal em importância: Kadesh. Era o século 13 a.C. O mundo estava em chamas de ambição. Kadesh era o prêmio cobiçado por ambos os lados, como um troféu brilhante que prometia controle sobre as rotas comerciais mais lucrativas da época. Mas, Kadesh não era apenas um ponto estratégico, era um símbolo. Para Ramsés II, recém-coroado faraó do Egito, Kadesh era a chance de provar que ele não era apenas um líder. Ele era um deus entre os homens. Para os hititas, no entanto, perder Kadesh significava abrir uma ferida no coração de seu império. E assim, o tabuleiro foi armado. Tropas foram mobilizadas, espiões se infiltraram. O destino de Kadesh não seria decidido em sussurros, mas no campo de batalha, onde o som de carruagens e lanças seria tão alto quanto o trovão. Mas enquanto os exércitos se aproximavam, algo mais estava em jogo. Ramsés estava prestes a entrar numa rede de enganos. E mal sabia ele que, por trás da grandiosa marcha de seu exército, um inimigo o esperava, nas sombras. Ramsés estava confiante, quase como se tivesse o favor dos próprios deuses. Mas essa confiança seria o início de seu maior teste. Ramsés II, o nome que ecoaria por milênios como o Grande. Mas aqui, na alvorada de sua juventude, ele ainda era um homem a ser testado. Subindo ao trono do Egito, ele herdou não apenas uma coroa, mas um legado de glórias e responsabilidades tão pesadas quanto as pedras das pirâmides. Ele não era apenas um governante. Ele era a encarnação viva do deus Horus, o intermediário entre os céus e a terra. Pelo menos, era isso que todos esperavam dele. Ramsés era ousado, carismático, e exalava uma confiança que poderia transformar o mais comum dos discursos em uma declaração de imortalidade. Ele era jovem, sim, mas seu espírito era maior do que o próprio Nilo. Ele sabia que seu lugar na história não seria garantido apenas pela paz e prosperidade. Não, ele queria gravar seu nome nas areias do tempo com sangue e vitória. E Kadesh. Kadesh era o campo perfeito para esse sonho de grandeza. Enquanto Ramsés liderava seu exército para o norte, cada passo era acompanhado por um espetáculo de poder. Milhares de soldados marchavam como um só corpo. As carruagens brilhavam sob o sol. As lanças reluziam como dentes de um predador faminto. E ao centro, Ramsés, imponente, em sua carruagem dourada, como se fosse o próprio sol guiando os homens. Mas o jovem faraó não estava apenas lutando contra os hititas. Ele estava lutando contra as sombras de seus ancestrais. Seria ele digno do trono que carregava? Seria ele o faraó que subjugaria seus inimigos e ergueria monumentos para que todos soubessem de suas conquistas? Ainda assim, no coração desse desfile de poder, havia algo que ninguém podia ver. A confiança de Ramsés estava prestes a ser testada, e no horizonte, além das terras desérticas, um truque mortal estava sendo preparado pelos hititas. O faraó, orgulhoso e destemido, seguia para o campo de batalha. Mas o que ele não sabia era que seus inimigos estavam tecendo uma armadilha tão engenhosa que nem mesmo os deuses poderiam intervir. Enquanto o Egito marchava ao som de tambores e clarins, nas montanhas da Anatólia, outro gigante se preparava, mas não com tanto barulho. O Império Hitita, rival dos egípcios, era uma força a ser temida não pelo brilho de sua ostentação, mas pela precisão de sua astúcia. Os hititas não eram apenas guerreiros, eram estrategistas natos, mestres em transformar o que parecia uma desvantagem em uma oportunidade letal. Sob o comando de Muwatalli II, o rei hitita, a mente do inimigo funcionava como um tabuleiro de xadrez, onde cada peça era colocada com um propósito implacável. Eles conheciam Ramsés, sabiam de sua juventude, de sua ambição. E onde Ramsés via Kadesh como um palco de glória, os hititas viam uma armadilha esperando para ser fechada. Por trás das muralhas de Kadesh,
Os hititas acumulavam forças em silêncio. Espiões iam e vinham, espalhando boatos, falseando informações, pintando um quadro de fraqueza para os egípcios. Era um jogo de sombras, um teatro de enganos. E Ramsés, ele estava comprando a ilusão. As carruagens hititas, rápidas como trovões em um céu tempestuoso, eram suas maiores armas. Construídas para velocidade e impacto, elas carregavam os guerreiros mais temidos da época, cada um treinado para devastar formações inimigas em segundos. E o exército não era apenas uma força, era uma engrenagem, um mecanismo perfeito, que aguardava o comando do rei para esmagar seus adversários. Mas Muwatalli tinha algo ainda mais perigoso do que sua força militar: sua mente. Ele sabia que força bruta não venceria um faraó que acreditava ser invencível. Então, ele planejou um golpe que desmoronaria o orgulho egípcio antes mesmo de a primeira lança ser lançada. Enquanto Ramsés seguia confiante para Kadesh, ele não fazia ideia de que Muwatalli tinha plantado sementes de dúvida e destruição. E no campo de batalha, o faraó estava prestes a descobrir o verdadeiro custo da confiança cega. A grande marcha egípcia era um espetáculo que poucos poderiam ignorar. 4 divisões gigantescas, batizadas com os nomes de deuses como Amon, Ra, Ptah e Set, avançavam pelas terras arenosas com uma confiança inabalável. Sob o calor escaldante do deserto, os soldados mantinham o ritmo, guiados pela visão de Ramsés II, erguido em sua carruagem dourada, como se ele próprio fosse um deus entre mortais. Mas a confiança de Ramsés, tão reluzente quanto sua armadura, começava a ser corroída por uma teia invisível de mentiras. Espiões hititas, mestres na arte da manipulação, haviam se infiltrado em suas linhas. Eles plantaram histórias cuidadosamente fabricadas. Os hititas estariam em desordem, fracos e distantes. Um golpe fácil para o Egito, diziam. E Ramsés acreditou. Com essa falsa segurança, o exército egípcio avançava em uma formação dispersa, vulnerável. As divisões estavam separadas por longas distâncias, deixando brechas que um comandante mais cauteloso jamais permitiria. Mas Ramsés estava tão focado na glória de sua vitória iminente que não via o prenúncio de desastre que se aproximava. Enquanto isso, nas sombras do deserto, o exército hitita aguardava. O rei Muwatalli II já havia posicionado suas tropas, escondidas além das colinas, invisíveis aos olhos egípcios. O campo estava armado, e Ramsés caminhava diretamente para o coração da armadilha. E então, um grupo de prisioneiros apareceu. 2 desertores hititas, sujos e amedrontados, foram capturados pelos egípcios. Sob interrogatório, eles confirmaram o que os espiões já haviam sussurrado. Os hititas estavam em retirada, sem forças para resistir. Era o golpe final no ego de Ramsés, que agora se preparava para colher os louros de uma vitória fácil. Mas aqueles prisioneiros, com seus olhos cansados e vozes trêmulas, eram peças de um plano maior. E quando Ramsés começou a avançar em direção a Kadesh, ele não sabia que a tempestade estava prestes a cair com força total. A chegada de Ramsés II à região de Kadesh parecia, à primeira vista, uma marcha triunfal. Sob o céu abrasador do deserto, as divisões do exército egípcio se espalhavam como rios de bronze e ouro, fluindo em direção ao que o faraó imaginava ser uma vitória fácil. Mas o que ele não sabia é que estava prestes a entrar diretamente na boca do leão. Kadesh, com suas muralhas imponentes, repousava nas margens do rio Orontes, um ponto estratégico que não apenas simbolizava poder, mas também controle sobre toda a região. Enquanto Ramsés liderava sua divisão, Amon, para o norte, as demais forças egípcias ainda estavam dispersas e longe do alcance imediato. A confiança do jovem faraó parecia inabalável, mas no horizonte, nuvens de poeira começavam a se formar, sinais de que algo estava em movimento. Então aconteceu. Como uma tempestade que chega sem aviso, o exército hitita emergiu das sombras. Milhares de carruagens avançaram com uma velocidade assustadora, seus aros de madeira rangendo como trovões sobre o chão seco. As lanças reluziam sob o sol, enquanto gritos ecoavam pelo ar, misturando-se ao som de cascos frenéticos. Era uma emboscada perfeita. Ramsés e sua divisão Amon estavam isolados,
cercados por um inimigo que os atacava com uma ferocidade calculada. As carruagens hititas, ágeis e devastadoras, rasgaram as fileiras egípcias, lançando caos e desespero. Soldados caíam, gritos de ordem eram abafados pela confusão. E o que antes era uma marcha gloriosa se transformava em uma luta desesperada pela sobrevivência. Ramsés, no entanto, não era um homem que recuava facilmente. No coração do caos, ele ergueu sua voz, clamando por Amon, o deus de Tebas, e tentando reunir seus homens. Mas mesmo com toda sua bravura, o faraó estava diante de um desafio que nenhum treinamento poderia prever. Gancho. Enquanto Ramsés lutava para manter o controle, os hititas apertavam o cerco, forçando o faraó a confrontar uma terrível verdade. A glória que ele buscava estava se desintegrando diante de seus olhos. E em meio ao caos, uma reviravolta inesperada estava prestes a mudar o rumo daquela batalha. No calor da batalha, o caos reinava absoluto. A poeira levantada pelas carruagens hititas envolvia o campo como uma cortina de fumaça, abafando a luz do sol e os gritos dos soldados egípcios. As lanças e espadas dançavam no ar, enquanto os sons de metal contra metal ecoavam como um sinistro tambor de guerra. Ramsés II, cercado por sua divisão Amon em completa desordem, parecia um homem à beira do colapso, mas apenas parecia. No auge do tumulto, algo mudou. De pé em sua carruagem, com o manto esvoaçando como se o próprio vento o erguesse, Ramsés ergueu os olhos para os céus e clamou por Amon, o deus dos deuses. Sua voz, forte e cheia de determinação, atravessou o campo de batalha, uma prece que soava tanto como um pedido quanto como uma ordem divina. E então, algo quase sobrenatural aconteceu. Os homens ao seu redor, que antes recuavam em desespero, começaram a reagir. Inspirados pela presença quase divina de seu líder, os soldados encontraram forças que não sabiam possuir. Ramsés tornou-se a personificação viva de tudo o que eles acreditavam. A força dos faraós, o poder dos deuses e a promessa de vitória contra qualquer adversidade. Com uma habilidade que parecia transcender o humano, Ramsés reorganizou seus homens em meio ao caos. Ele liderou cargas contra os hititas, repelindo ataques com uma combinação de coragem feroz e uma estratégia improvisada que confundiu até mesmo os generais inimigos. Era como se ele fosse invulnerável. Cada movimento calculado, cada golpe, carregado de propósito. Mas os hititas não se rendiam facilmente. Muwatalli II, observando de longe, sabia que ainda tinha uma vantagem numérica avassaladora. Mesmo com a resistência egípcia crescendo, ele apostava que Ramsés não poderia sustentar aquela luta por muito tempo. Com o campo de batalha transformado em um verdadeiro teatro de deuses e homens, a força de Ramsés era testada a cada instante. Mas no horizonte, outro ator entrava em cena, trazendo consigo uma nova esperança, ou talvez mais destruição. Enquanto a poeira da batalha se espalhava como uma cortina sobre o campo, o destino de Ramsés II parecia pender por um fio. Cercado pelos hititas, sua divisão Amon lutava com bravura, mas o peso da emboscada era esmagador. O faraó, em sua carruagem dourada, continuava a liderar com coragem, mas até mesmo ele sabia que a resistência não duraria para sempre. Foi então que um som peculiar cortou o ar. Um eco distante que parecia se aproximar cada vez mais. Primeiro foi o estrondo abafado de tambores de guerra. Depois o trotar firme de cavalos. De repente, a poeira que envolvia o horizonte revelou o impossível. A divisão Ra estava chegando. O reforço egípcio avançava como um rio impetuoso, derramando-se sobre o campo de batalha com uma força renovada. Sob o estandarte reluzente do deus Sol Ra, soldados bem organizados e carruagens ágeis se uniram ao conflito, atacando os flancos do exército hitita. Era como se o próprio Sol tivesse enviado seus guerreiros para equilibrar a balança. O impacto foi imediato e devastador. Os hititas, surpreendidos por esse movimento inesperado, começaram a perder o controle do cerco. O caos agora estava dos dois lados. Enquanto os egípcios lutavam por sobrevivência, os hititas tentavam conter a maré de reforços que ameaçava romper suas fileiras.
Ramsés, vendo a chegada de sua divisão, ergueu a voz mais uma vez. Suas ordens ecoaram por entre os gritos e o clangor das espadas, unindo as duas divisões em uma só força colossal. Era uma visão quase mítica. O jovem faraó, montado em sua carruagem, liderando não apenas soldados, mas uma nação inteira, com uma determinação que parecia divina. Mas enquanto a batalha se intensificava, um detalhe sutil passava despercebido. Do alto das colinas, Muwatalli II observava em silêncio. O rei hitita, com sua mente estratégica, não se mostrava abalado. Ele ainda tinha um trunfo, e o campo de batalha de Kadesh era grande o suficiente para abrigar mais surpresas. Gancho. A chegada da divisão Ra incendiava a esperança egípcia, mas Muwatalli sabia que o jogo ainda estava longe de terminar. Com um movimento frio e calculado, ele preparava a próxima jogada, uma que poderia virar a maré novamente. Enquanto os exércitos egípcios, agora reforçados, pareciam reconquistar terreno, Muwatalli II permanecia imóvel, como uma esfinge de carne e osso, no alto de uma colina. Seus olhos, penetrantes como lâminas, varriam o campo de batalha com a precisão de quem enxergava muito além do que era visível. Ele sabia que a bravura de Ramsés e a chegada da divisão Ra haviam virado o jogo, por hora. Mas Muwatalli não era conhecido por desistir, nem por subestimar seu oponente. No âmago de sua estratégia, havia uma peça que ainda não havia entrado, no tabuleiro. Ele ergueu a mão, um gesto simples que parecia comandar até os ventos, e uma nova onda de carruagens hititas emergiu do outro lado do campo, como uma maré negra invadindo uma praia reluzente. Essas não eram carruagens comuns. Mais rápidas, mais leves e conduzidas por soldados escolhidos a dedo, elas foram projetadas para um único propósito: desestabilizar as fileiras inimigas. Elas atacavam em enxames, surgindo de direções inesperadas, cortando os flancos egípcios, com a precisão de um punhal entrando em carne. Cada carga hitita era acompanhada pelo som ensurdecedor de tambores e gritos de guerra que pareciam vindos do próprio submundo. A confusão se instaurou novamente no campo de batalha. Ramsés, embora destemido, agora tinha de lidar com um inimigo que parecia estar em todos os lugares ao mesmo tempo. As carruagens hititas não apenas atacavam, mas também isolavam pequenos grupos de soldados egípcios, separando-os da força principal e eliminando-os com eficiência cruel. Do alto de sua posição, Muwatalli observava com um leve sorriso. Ele sabia que não precisava vencer de uma vez. Bastava desgastar, desorientar e esperar pelo momento certo para esmagar de vez as forças egípcias. Ramsés sentia a tensão aumentar, mas seu espírito não cedia. Enquanto o faraó elaborava seu próximo movimento, uma decisão audaciosa, capaz de selar o destino de todos naquele campo, surgia em sua mente. Mas seria o suficiente para enfrentar a astúcia implacável de Muwatalli? O campo de batalha de Kadesh era vasto, uma planície imensa que se estendia até o horizonte, mas escondia segredos profundos. Entre as colinas e os vales, onde os egípcios e os hititas se enfrentavam, havia passagens ocultas, trilhas que poucos conheciam, um labirinto natural perfeito para quem soubesse usá-lo a favor de sua estratégia. Muwatalli, com sua visão astuta, sabia que as vantagens poderiam ser encontradas nos detalhes. Ele havia enviado espiões ao longo dos dias anteriores, homens habilidosos que se misturavam às sombras, observando cada movimento egípcio. Agora, eles retornavam trazendo informações preciosas. Havia um pequeno vale, quase invisível, situado no flanco direito da posição egípcia. Um local perfeito para emboscar os inimigos. E Muwatalli não desperdiçaria essa chance. Como um mestre em xadrez, ele traçou sua jogada. Ordenou que carruagens mais leves se posicionassem silenciosamente na borda do vale, esperando o momento exato para avançar. Cada soldado, cada animal estava em perfeita sintonia com o plano. Quando os egípcios menos esperassem, essa seria a armadilha que os consumiria inteira. Mas Ramsés, com sua percepção aguçada, também havia percebido algo estranho. Ele sentia que algo estava fora do lugar. Algo parecia estar apenas à margem de seu alcance.
Os olhos de Ramsés percorriam o campo, atentos a qualquer sinal, como se alguma sombra nas colinas, algum leve movimento, tentasse sussurrar-lhe um segredo. Era uma intuição que não podia ser ignorada, um pressentimento de que o perigo não viria do confronto direto, mas do desconhecido escondido ali mesmo. Os soldados egípcios continuavam a lutar, exaustos, divididos entre o confronto aberto e a necessidade de proteger suas costas. Mas Ramsés sabia que, mais cedo ou mais tarde, precisaria usar toda sua astúcia para descobrir o que Muwatalli tramava. E naquele vale, oculto pela terra e pela vegetação, a resposta talvez estivesse prestes a se revelar, ou se perder para sempre. Enquanto Ramsés se preparava para agir, o vale permanecia em silêncio, um silêncio carregado de promessas. No entanto, a cada momento que passava, o inimigo se aproximava mais, pronto para executar o plano que mudaria o destino do campo de batalha. Seria o momento de descoberta ou o início de uma terrível armadilha. Naquele vale profundo e escondido, os hititas se moveram como sombras entre a vegetação. Cada carruagem, cada soldado aguardava silenciosamente o sinal do comandante. Era o momento em que a emboscada seria lançada, uma estratégia engenhosa que Muwatalli II arquitetara ao longo de dias. Mas Ramsés, com sua visão aguçada e sua liderança incansável, havia finalmente desvendado o enigma. Ele percebeu o que outros não viram: o movimento sutil entre as colinas, o brilho disfarçado das lâminas e o som de passos que a terra parecia tentar esconder. Com um gesto rápido e decidido, Ramsés comandou que sua elite avançasse em silêncio, guiados por sinais invisíveis apenas para os olhos treinados. No momento em que os hititas desceram sobre o campo como uma maré, seus soldados já estavam preparados, prontos para interceptar o ataque antes que pudesse se completar. A batalha no vale se transformou em uma dança mortal, onde o saber e a velocidade se tornaram mais poderosos do que o simples número. A confusão tomou conta dos hititas. De um lado, Ramsés, com sua divisão Ra, unia forças com os soldados egípcios, cortando o cerco com precisão. Do outro, Muwatalli, líder dos hititas, percebendo que sua surpresa havia sido frustrada, tentava desesperadamente reorganizar suas tropas. Mas o tempo jogava contra ele, e o campo já não estava mais do seu lado. A batalha de Kadesh parecia estar chegando ao seu clímax. Cada golpe, cada grito de guerra ressoava pelo vale, enquanto as carruagens avançavam e recuavam, como ondas, se chocando na praia. Ramsés sabia que agora o confronto seria decidido pela bravura, pela habilidade e pelo destino. Mas, enquanto o sol mergulhava lentamente no horizonte, Muwatalli finalmente compreendeu que havia perdido o controle. Seu plano havia falhado, e ele sabia que o destino da batalha, e talvez do Império, estava selado ali. Com um último olhar para o campo de batalha, ele girou sua carruagem e, com um gesto de abandono, retirou suas forças do confronto. E assim, naquele vale sombrio, Ramsés II conseguiu virar o jogo. A vitória estava a um passo. A batalha de Kadesh, que por tanto tempo parecia impossível de vencer, finalmente começava a se virar a favor do Egito. E assim terminou o confronto de Kadesh. Uma batalha que não apenas moldou o destino de dois reinos, mas que também testou a astúcia, a coragem e a liderança de um faraó. Foi um dia em que Ramsés II se mostrou não apenas como o líder do Egito, mas como um homem capaz de enfrentar adversidades, superar emboscadas e, acima de tudo, proteger seu povo. Se você gostou de conhecer essa história fascinante, não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para mais conteúdo sobre a história e as batalhas que mudaram o curso da humanidade. Até o próximo episódio.